Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil está em segundo lugar no ranking de países do mundo que mais sofre com burnout. Esse estresse, pressão e sobrecarga no trabalho pode desencadear diversos transtornos no trabalhador. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Patrícia Alves, advogada. Patrícia, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Milena. Boa tarde ao pessoal de casa. Patrícia, compartilha com a gente quais são os direitos dos trabalhadores que têm o burnout. Então, burnout, por mais que seja uma doença que esteja sendo pouco difundida, ela já abrange várias pessoas, né, na nossa população em geral. Quem possui a doença de burnout, junto, por exemplo, ao INSS, possui benefícios diversos. Por exemplo, o auxílio-doença, quando existe a necessidade da pessoa se afastar do trabalho para realizar a questão da recuperação, né? Quando a pessoa está ali sem conseguir mais trabalhar efetivamente, até chegando nos casos onde a gravidade aumenta muito, né? Onde o burnout incapacita a pessoa totalmente para suas atividades. Nesse caso, é gerado a aposentadoria por invalidez, onde a pessoa não vai mais realizar o trabalho, no caso, né? Vai ficar em casa devido à doença ali que não incapacita ela, né? Como que a pessoa pode comprovar que tem o burnout? O burnout ela é uma doença psicológica, então ela é uma doença um pouco mais difícil de ser comprovada, né? Diferente de um braço quebrado, né? Diferente de uma queda e tudo mais. Porém, isso é necessário acompanhamento com psiquiatra, com psicólogos. Muitas pessoas que têm burnout tomam medicação, porém não só isso, né? A medicação por si só não ajuda a curar essa existência dessa síndrome, dessa doença. É necessário que haja novos hábitos e que essa pessoa consiga lidar com essas adversidades, inclusive dentro do trabalho. A pessoa que consegue comprovar, então, que está com burnout, ela segue recebendo da empresa? Como que funciona isso? Assim como as demais doenças ocupacionais, uma vez demonstrado que a pessoa tem burnout, os primeiros 15 dias de atestado, quem paga vai ser a empresa, né? E a partir do 16º, quem vai pagar é o INSS, independente do período que precisar. Então, o auxílio-doença, né, que é esse benefício do INSS que substitui o pagamento do salário, ele pode se dar 3, 4, 6 meses, enfim, não tem um período, vai depender muito do que for diagnosticado pelo psiquiatra que a pessoa está tratando a doença, no caso. E quem tem a síndrome de burnout comprovada, esse trabalhador ele consegue uma estabilidade empregatícia? Sim, o burnout por si só já é considerado uma síndrome que é causada como uma doença ocupacional. Para haver a estabilidade, se comprovar, hoje a lei estabelece que esse segurado, né, esse empregado precisa ter tido acesso em algum momento ao auxílio do INSS, ser encaminhado pelo INSS. Então, uma vez pego o atestado, né, digamos de 6 meses, um exemplo, e a pessoa voltou, ela vai passar pelo processo de reabilitação essa proporcionada pelo próprio INSS, né, que vai acompanhando, tentando adaptar a pessoa dentro do próprio núcleo de trabalho, e depois disso ela tem o período de estabilidade, sim, onde durante 1 ano a empresa não pode demiti-la, né, por esses motivos. Patrícia, qual a importância desses trabalhadores estarem conscientes, né, sobre essas questões em relação ao burnout? O burnout ela é uma doença complicada porque nós temos enraizados em nós a incapacidade de admitirmos que estamos mal. Então, nós vamos recebendo mais trabalho e a gente acredita que a gente vai conseguir, que vai vencer, digamos, essa demanda, até que chega um momento que psicologicamente a gente tem esse bloqueio. Então, às vezes a gente coloca essa doença como se fosse algo irrelevante, quando na verdade ela tem uma relevância muito grande, principalmente para pessoas que trabalham utilizando a cabeça, digamos que a gente diz, a mentalidade para tudo que faz. Então, é necessária essa conscientização para que haja prevenção, né, antes de chegar no fato de precisar de um atestado longo ou às vezes até mesmo incapacitar totalmente para qualquer atividade. Existe essa questão de incapacitar totalmente o empregador?
Existe o empregado, ele que sofre essa demanda durante muito tempo, muitas vezes ele tem essa incapacidade e o trauma que é causado, porque junto com o burnout vem a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. Isso faz com que a pessoa depois não consiga, inclusive, encontrar um outro emprego, né? Que a gente tem os gatilhos que vão ser dados ao empregado, que incapacitam ele de levantar para ir trabalhar, de conseguir acordar, conversar com colegas. São coisas simples, mas como não foram tratadas quando eram pequenininhas, aquilo vai aumentando. É como um copo d'água, prestes a derramar, né? Nesses casos, cabe indenização também? Como funciona em relação a isso? Sim, cabe indenização. Uma vez demonstrado que a pessoa adquiriu burnout dentro da empresa, né, e o empregador não teve nenhum tipo de auxílio, não auxiliou o funcionário e não deu ao funcionário um ambiente seguro, capaz, saudável, para que não desenvolvesse essa doença, a pessoa vai possuir vários danos financeiros e psicológicos, então sim, pode ser processado, inclusive a empresa, né, e requerida uma indenização pelo trauma, né, como falei. Não vai ser só o trauma da empresa, mas sim isso que vai causar na vida da pessoa em todo esse período depois disso, né? Então, cabe por danos morais e outros danos também, né? Isso, tem os danos morais, os danos emergentes, que seria uma questão de rendimento. As pessoas ganham comissão, por exemplo, eu sou comissionado, eu tenho com metas, o burnout incapacita você de conseguir trabalhar tanto ou conseguir alcançar suas metas, e daí você não vai conseguir ter aquele rendimento, não consegue ter mais aquele salário, e isso acarreta uma perda financeira. Brevemente, para a gente fechar, o que as empresas podem fazer para que não cheguem a esse ponto? É importante sempre as empresas estabelecerem, empresas de grande porte, médio e grande porte, ter um profissional psicólogo dentro dela, né? Assim como um profissional jurídico para conseguir mediar, conversar com os funcionários, deixar aberta essa opção dos funcionários dialogarem e dizerem o que sentem, como sentem em relação ao emprego e o que está acontecendo, e com certeza deixar a atividade de trabalho limitada para as pessoas, né? Não colocar às vezes em cima de uma pessoa a função de 3 pessoas, né? Que isso acontece bastante, às vezes não consegui outra pessoa capacitada, mas às vezes tu acaba esgotando aquele funcionário bom, né, por não encontrar outro para substituir. Tá certo, Patrícia, muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais, sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada.